Boa tarde, meus irmãos. Recebi hoje uma notícia da minha querida irmã Lia, que partiu para a glória. Está agora à direita de Deus, junto com o nosso Salvador, Cristo Jesus. Irmã Lia, bênção na minha vida. Uma mulher que me abençoou muito, junto à Convenção Batista Carioca, que me aconselhou, que soube me valorizar e que soube em todo o tempo respeitar minhas posições. Que Deus verdadeiramente preserve cada vez mais os seus familiares e console os seus familiares. E que a irmã Lia desfrute agora da presença do nosso Deus. Que ela será bem lembrada por este coração e por muitos corações que tiveram o privilégio de conhecer e de conviver com a irmã Lia. Mas a minha preocupação nesta tarde de hoje é exatamente, meus irmãos, reconhecer que os nossos dias estão sendo difíceis para podermos implementar o nosso serviço cristão, o serviço da proclamação. Como nós podemos, meus irmãos, vencer essas barreiras que estão dia a dia ao nosso lado, essa pandemia que tem assolado, tem levado vidas, tem ceifado os irmãos queridos, tem tomado a nossa mente, o nosso coração e nos apavorado. A palavra de Deus, no capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim o capítulo: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto os seus desvários, como também o foi o daqueles. Tu, porém, meu filho, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, meu filho, na fé, permanece naquilo que aprendeste e de quem fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e instruído para toda boa obra. A minha preocupação, meus irmãos, é que a palavra de Deus nos dá suporte necessário para vencermos esta crise, para impactarmos a nossa nação, para fazermos valer a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança diante de Satanás,
que está fazendo uso desta pandemia e está se gloriando, tentando cada vez mais se mostrar, dizendo que está no controle das situações carnais, perversas, corruptas e dos homens que verdadeiramente estão corrompidos suas mentes e estão condenados se não se converterem ao inferno. Por isso, meus amados irmãos, só venceremos esta batalha da Covid-19 se permanecermos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Estamos sendo perseguidos, estamos sendo descredenciados, estamos sendo desvalorizados. A igreja não está sendo vista como uma solução. Os bares estão cheios e não estão sendo obrigados a usarem máscara nem álcool, mas a igreja tem sido obrigada. E a igreja é obrigada porque ela respeita. Ainda que ela não fosse obrigada, ela não negligenciaria. Mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Precisamos interpretar que quando nós estivermos enfrentando a batalha e quando estivermos em meio à batalha, somos mais que vencedores. Amigos e irmãos e parentes estão sendo ceifados com esta Covid, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu tenho aqui uma palavra que tirei de um livro que estava estudando. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus, mas nada do que acontece pode definitivamente derrotar a sua vontade. Assim, no que concerne à cruz, Deus atingiu seu objetivo irreversível, não simplesmente a despeito da cruz, mas por meio da cruz, Deus operou grande redenção e concretizou sua vontade última em sentido pleno. Isto quer dizer que o inimigo das nossas vidas está morto, está vencido, ele está derrotado, e o último inimigo a ser destruído é a morte, realmente, que é a condenação do pecado. Nós somos mais que vencedores. Portanto, meus amados e queridos irmãos, Deus está no controle. A intenção de Deus é que nós continuemos firmes, continuemos fazendo a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não possamos ficar tementes, não possamos ficar deprimidos, não fiquemos inquietos, porque as aflições virão. Nós temos que ter bom ânimo, porque vencemos o mundo. E o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para os céus, porque é de lá que virá o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e ele governa, ele sustenta, porque ele é o criador deste universo, ele criou, ele sustenta e governa este universo. Ainda que os homens estejam no sistema diabólico, ainda que os homens estejam atendendo o sistema de Satanás, o Deus de Jacó está com seu povo, o Deus de Jacó é misericórdia, o Deus criador dos céus e da terra nos chama. Por isso, nós venceremos em meio a esta crise. Nós somos mais que vencedores. Dói no coração ver nossos irmãos queridos partirem. Dói no nosso coração vermos parentes partindo. Dói no coração vermos amigos partindo por causa deste Covid. Mas o nosso Deus está conosco. Pensemos assim, meus irmãos, e compreendamos que é tempo de viver uma vida de fé. E uma vida de fé nos leva a uma vida de coragem, a uma vida para impactar o inferno, porque ele não tem como resistir à igreja do Senhor Jesus Cristo. O inferno já está vencido, Satanás já está vencido, e eu e você somos verdadeiramente sacerdotes lavados e redimidos pelo sangue de Jesus para proclamar a glória de Deus. Que neste dia nós enfrentemos, sejamos vencedores e vamos vencer este grande desafio, aplicando ao mundo a palavra de Deus. Que neste dia de hoje, eu e você compreendamos que o Deus de Jacó está conosco. A nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança é a proclamação que o mundo precisa. Não afrouxemos, não desistamos, não possamos nós viver uma vida de retroceder, mas nós somos daqueles que avançamos para manifestar a glória de Deus. E que nestes dias de perseguição, de dor, nós pensemos sempre que o Senhor está conosco e o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. E em nome de Jesus venceremos esta batalha,
hoje e sempre, para a glória de Deus, sejamos atribulados, mas sejamos vencedores em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e te dê um dia abençoado. Amém.